brincadeiras à parte, vamos lá, né? Essa imagem rodou o Brasil no final da semana passada, né? Tudo aqui é fake. O Fernando Henrique Cardoso é fake, o Lula é fake, as máscaras são para inglês ver e o soquinho é mais patético ainda. A esquerda é tão falsa quanto uma nota de R$3, né? Mas o Lula divulgou que, por intermédio do Nelson Jobim, né, houve esse almoço. Será que eles comeram carne mal passada? E muita gente ficou surpresa. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso com a surpresa. Por que raios alguém ficaria surpreso com dois ícones da esquerda se unindo contra a direita? Qual é a grande novidade aqui? Qual é o grande fator surpresa aqui? Até porque, vamos lembrar que, concordo, Bruno, essa história de emasculação dos homens é um projeto perigoso que vem em curso, sim. Não é teoria conspiratória, não. Eu só temo pelo futuro, né? Porque se depender dos Justin Bieber, ou Justin Trudeau, ou Justin Timberlake da vida, eu nunca lembro quem é quem, né? Os barbudos de turbante dominam o mundo, ou então os chineses também asfaltam o Ocidente. Ainda bem que tem gente que come carne, né? E está disposto a encarar essa turma. Mas qual é a grande surpresa da esquerda se unir? O Fernando Henrique Cardoso já estava declarando voto num eventual segundo turno no Lula. Esse almoço pegou as pessoas de surpresa, por quê? Eu tive muita dificuldade de entender isso, né? O PT e o PSDB sempre foram primos, quiçá irmãos de sangue. Se duvidar, gêmeos. Eu concedo apenas que não univitelinos. Há diferenças visíveis. Então talvez sejam heterozigotos, mas são irmãos gêmeos. O Fernando Henrique Cardoso é um intelectual marxista que teve que aprovar reformas ditas liberais por necessidade, privatizou por necessidade de caixa. Nós vimos o que o Alckmin fez depois, envergonhado. Quem que escreveu algum livro em defesa das privatizações? Eu! Um liberal que sempre olhou com um desprezo para o PSDB. Eu! Porque nenhum tucano teve coragem de fazer isso. Nem a musa das privatizações, né? Nem a Helena Landau, que aceitou o convite para debater comigo na época do lançamento do livro e depois começou a rachar, começou a pegar pesado quando eu falei de um petista que tinha falecido, o José Dutra, e ela era muito amiga dele. Eu já desconfio de quem é amigo, tão amigo assim, de um petista desse calibre, né? Mas, enfim, cada um com seus critérios. Mas hoje em dia está aí, antibolsonarista histérica e fazendo aquilo que todo tucano nasceu para fazer, puxar o saco e cair no colo de um petista. É isso. Então, eles não tiveram coragem de defender o legado das privatizações. Sabe por quê? Porque eles fizeram a contragosto. E foi mal feito. Eu falo disso no livro. Muita coisa ruim ali. O capitalismo de laços, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso saiu do marxismo, mas o marxismo nunca saiu dele. Ele entregou a faixa presidencial quase chorando de tanta emoção, porque ele é aquele típico esquerda caviar da visão estética romântica de mundo, típica dos intelectuais, né? Tem uma pessoa próxima, muito próxima, que me remete muito a isso. O sujeito que idolatra Obama, né? Sempre tinha esse discursinho, me acha muito radical, né? Mas defende esses bunda mole que, no fundo, defendem comunistas, né? Então, o Fernando Henrique era socialista fabiano. Não sabe o que é isso? Dá um Google. O casal Webb britânico, entenda o que eram os socialistas fabianos e o que eles queriam. A social-democracia nasceu como terceira via disso, para disfarçar a esquerda mais radical ou então para moderar os meios. Mas o destino era o mesmo. Vocês lembram do Lula falando do Chaves? Chaves dirige uma Ferrari
e um fusquinha, mas ambos na mesma direção, no mesmo destino. É uma questão de prazo, de tática. Os revolucionários bolcheviques querem tomar o poder logo. Os social-democratas falavam, não, temos que ir comendo pelas beiradas nas vias democráticas, porque no Ocidente não vinga o leninismo. Era isso. A discussão entre eles era essa. Então, a fundação do PSDB é toda ela de esquerda. Só no Brasil que vingava essa baboseira de falar que era neoliberal, que era direita, um Fernando Henrique Cardoso da vida. Isso era a estratégia das tesouras. Cria uma pseudo disputa de vida ou morte entre ambos, coloca um mega radical e um mais moderado na forma ou na mensagem, na defesa dos meios, e fica parecendo que tem uma grande divergência ali, que é esquerda e direita. A imprensa adorava esse jogo, porque a imprensa nunca chamou Lula de extrema esquerda, ouvi para a nossa imprensa esquerda radical, nem o Boulos é tratado assim, nem o Freixo, enquanto que qualquer um à direita dos tucanos é ultraconservador, extrema direita e blá, blá, blá. Então essa era a estratégia das tesouras. E eles estão incomodados de ter perdido essa hegemonia. Eles, eu digo, imprensa e esquerda, que é a mesma merda. Então, a união deles, toda a esquerda, tucana, petista e midiática, é em prol do resgate do status quo ante Bolsonaro. Eles querem voltar a ter aquilo que eles tinham antes de chegar essa areia na engrenagem, esse estranho no ninho, esse deputado do baixo clero, como eles dizem, que ficou 7 mandatos num nicho, sendo eleito por cariocas, pelo povo fluminense de saco cheio dessa esquerda radical que vinga no Rio. É onde Heloísa Helena mais teve voto, Dilma se elegeu fácil, onde o Freixo se faz, se cria, porque é a capital nacional da esquerda caviar. Leblon, Laranjeiras, essa turminha toda universitária, funcionário público, aposentados e intelectuais, cheio de estatal naquela porcaria, né? E é onde eles se criam. É a capital nacional da esquerda caviar. E, por definição, onde há a maior reação também. Então, Bolsonaro tinha um nicho e, de repente, ele vira presidente contra tudo e todos e essa turma está apavorada tentando expelir do mecanismo, do sistema, o intruso. O intruso que está lá para dificultar essa dança macabra vermelha, com os seus 50 tons de vermelho, que fingia para o mundo, para a plateia, que havia uma enorme divergência, um arco-íris inteiro ali de pluralidade ideológica. Balela. Balela. Então, qual é o motivo da surpresa? O Fernando Henrique Cardoso defendeu o Lula. Estranho seria se ele defendesse Bolsonaro. Né? Dito isso, é sempre bom resgatar o que um dizia sobre o outro. Recordar é viver. Já que eles faziam essa dança macabra vermelha, já que eles adotavam a estratégia das tesouras, a gente pega as tesouras e mostra o que um tentava fazer para furar o outro. Muito obrigado, Leonardo. Espero que goste da leitura. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A ética do PT é roubar. Bom, aqui temos muitas coisas curiosas, né? Na época que a Isto É era uma revista, e não a Lixo É que ela se tornou, ou a Isto Foi de hoje, o Fernando Henrique Cardoso dizendo uma verdade, o que faz tempo que eu não escuto, né? E subindo o tom contra a quadrilha dos seus primos. E aí, gente, a coisa mais engraçada que eu vejo é assim, mas o fato deles se pegarem tanto e brigarem é prova de que eles são muito diferentes. É mesmo.
Vocês não leram nada nunca de Shakespeare? Ou não conhecem nada da Idade Média, das monarquias? Os irmãos se bicavam, os primos se matavam, porque disputavam o poder. O poder. Eu falei já do Trotsky. O Stalin rotulou o Trotsky como fascista e ainda mandou matá-lo no México. Então, só por isso eles são ideologicamente muito distintos? Não, o Trotsky era igualzinho a Lenin e a Stalin. Quem quer que assumisse o poder ali ia colocar em prática a mesma máquina de extermínio, porque era o meio aceitável para os nobres fins revolucionários. Trotsky tem inúmeras passagens nesse sentido. Talvez fosse, inclusive, um dos mais malucos deles. Porque tem poucas coisas tão perigosas quanto um louco obstinado pela ideologia. E o Trotsky era a ponto de brigar com os seus pares ali e buscar refúgio lá com o casalzinho lá de artistas mexicanos. Que a turma adora não pela arte, cá entre nós. Ele ainda tinha talento, mais talento. Ela, a monocelha, olha quem está falando, né? Mas em mulher fica mais esquisito, fica mais feio, né? Ela não, né? Ela era idolatrada pelos pseudo-artistas porque era de esquerda, né? E deu guarida ao Trotsky. Frida Kahlo. Então, meus caros, é bom mostrar o que um dizia do outro. Era só disputa de poder ali. Eles nunca acharam que ia escapar da esquerda esse controle, que ia escapulir a narrativa a ponto de, hoje em dia, a direita poder usar, a direita, de fato, poder usar o que um esquerdista dizia sobre o outro. Que pena, né? Lamento. Mas, como a gente está aqui para refrescar a memória e a... FHC, eu tenho uma má notícia para te dar. Tua credibilidade já se foi faz tempo, como ex-presidente. Como presidente, você tem vários acertos, tem méritos, sem dúvida. Lei de responsabilidade fiscal, plano real, privatizações, ainda que mal feitas, tem méritos, né? Porque a gente consegue fazer análise direito. Mesmo um esquerdista que ajudou a financiar a MST, que introduziu as cotas raciais no Brasil, que adotou uma visão progressista, entre aspas, em tudo ligado a costumes, como você, tem méritos, tem acertos. Nós não precisamos demonizar. Não precisamos dizer que tudo que veio do governo Fernando Henrique Cardoso não prestou e ele tem que ser demonizado e comparado ao capeta. Nós não precisamos fazer isso, né? No caso do Lula e do PT, aí é diferente, porque não dá quase para encontrar acerto. A exceção, talvez, do comecinho, com Palocci, e que foi ali um truque para ganhar tempo, assim como os próprios comunistas bolcheviques soviéticos fizeram a nova política econômica. Dá uma pesquisadinha no que é a NEP. Eles, em 19, se eu não me engano, já, até 21, 1919, eles adotaram ali algumas concessões à globalização e ao mercado para poder ganhar tempo, se rearmar e adotar o projeto totalitário de poder. Então, eventuais acertos podem fazer parte de um projeto maligno. Só que no caso do Fernando Henrique Cardoso, não acho nem que seja isso. Agora, análise é reconhecer acertos. Então, Fernando Henrique Cardoso teve os seus. Ao contrário do Lula, como eu disse, que é muito difícil de achar. E é totalmente apagado perto da magnitude dos erros. E que não acho que foram bem erros. Foram intencionais. O projeto do PT era esse, né? Mas a credibilidade do Fernando Henrique Cardoso como ex-presidente foi para o limbo. Grande bandeira dele virou legalização de maconha, de droga, e ele virou esse troço aí esquisito, patético. Patético, cá entre nós. É muito constrangedor ver um sujeito na idade que ele está se prestando a isso. É muito constrangedor. Muito. Olha só. Coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. A raiz da crise atual
foi plantada bem antes da eleição do atual presidente. Os enganos e desvios começaram já no governo Lula. O que a realidade está mostrando é que nunca antes nesse país se errou tanto, nem se roubou tanto em nome de uma causa. Mas dessa vez o desarranjo foi longe demais. A crise já atinge o bolso e a alma das pessoas. Não só a Petrobras foi roubada, o país foi iludido com sonhos de grandeza, enquanto a roubalheira corria solta. O que já se sabe sobre o Petrolão é grave o suficiente para que a sociedade condene todos aqueles que promoveram tamanho escândalo, tamanha vergonha. É, quem te viu, quem te vê, né, Fernando Henrique Cardoso? Vamos para aquela pergunta que vocês mais gostam aqui na minha live? Fui eu que mudou? Fui eu? Eu que mudei. Ah, tá, entendi. Porque eu continuo dizendo tudo isso.